você não consegue vencer, existe uma resposta bíblica para isso. O meu nome é Raquel Vilas Boa e hoje nós vamos falar sobre o corpo do pecado. A Bíblia vai nos relatar em Romanos capítulo 6, o versículo 6, a seguinte frase: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O apóstolo Paulo ele vem relatando em todo o capítulo 6 e o capítulo 7 de Romanos a forma que o pecado escraviza o homem ou a mulher e a forma que o pecado age sem que nós tenhamos ou venhamos dar esse consentimento. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele vai dizer que com a mente dele ele entende a lei de Deus, mas que ele vê outra lei nos seus membros, ou seja, outra lei no seu corpo. Ele, com a mente dele, ele quer fazer e obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, mas o corpo dele leva ele para o pecado. Por quê? Porque existe uma estrutura habitando dentro do corpo humano. O apóstolo Paulo, quando ele fala do pecado, ele não fala de uma ação a qual nós cometemos. O apóstolo Paulo, quando ele fala do pecado, ele fala de uma estrutura que precisa ser destruída, que ela governa sobre o corpo humano. E é por isso que tem pecados que não são vencidos. As pessoas que nos procuram, as pessoas que conversam conosco dizem assim: eu sempre estou fazendo tudo certo, mas chega em um determinado tempo que o pecado é tão forte, a vontade de pecar é tão forte que eu não consigo vencer. Aí a pessoa coloca a culpa em algo que venha dos seus antepassados, que isso é assunto para outro vídeo. Às vezes elas colocam a culpa no diabo, que realmente traz muito dardo inflamado para a vida das pessoas, mas, porém, a culpa total está numa estrutura que habita dentro do corpo humano. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa estrutura, ele diz que ela deve ser destruída. O corpo de pecado não pode ser convertido. O corpo de pecado não pode ser adestrado ou instruído. O corpo de pecado não se converte, não aceita Jesus. O corpo de pecado é uma herança que veio desde Adão e que está instalada no corpo humano. É isso que as pessoas ainda não entenderam, o porquê que essa estrutura veio parar no corpo humano. Você entende que lá em Gênesis o homem tinha todo o domínio da terra. Essa era a ordem e esse era o governo para a humanidade, dominar sobre a terra. Só que para dominar sobre a terra é necessário ter um corpo físico. É por isso que o pecado veio parar exatamente no corpo físico, para que o homem não tenha domínio com a sua mente sobre o seu próprio corpo e então perca o governo da terra, entregando o domínio do seu corpo para o pecado. É por isso que para vencer o pecado é necessário que nós passamos pela cruz de Jesus. Nós não conseguimos vencer o pecado simplesmente por ler na Bíblia o que é certo e o que é errado. Se isso fosse possível, Jesus não precisava ter vindo. A lei, ela seria capaz de paralisar o pecado e tornar a pessoa que adora ao Senhor santificada. Por meio de algo que está escrito, não faça, não deve ser feito. Mas a lei estava enferma por causa exatamente do corpo de pecado que estava instalado dentro do ser humano. Então, quando você vai ler em Hebreus sobre qual que é o efeito da cruz, o que o Senhor Jesus conquistou para nós, ele vai dizer assim, que a lei estava enferma por causa da carne, ela não podia arrancar o pecado de nós. Por isso que quando Jesus, ele rasga o véu, ele rasga a separação entre a humanidade e Deus, ele dá o direito de nós recebermos dentro de nós o Espírito Santo. E quem começa a lutar contra essa estrutura é o próprio Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, você vai ver que as obras do corpo de pecado, as obras da carne, elas estão ali manifestas. E essa estrutura está lutando, militando contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está lutando contra o teu corpo. O Espírito Santo de Deus está lutando contra a carne, contra uma estrutura pecaminosa que tirou de você o governo da terra. E ele quer devolver para você
esse direito conquistado pela cruz de Jesus. Agora, a pergunta que não quer calar: como, Raquel? Como que eu passo pela cruz? A cruz é um lugar de arrependimento e de amor. Ali eu tenho a convicção que eu fui perdoada e ali eu consigo ter o direito de me arrepender verdadeiramente e então ser livre de tudo aquilo que tenta me aprisionar ou me escravizar. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Então, se você tem algo que não consegue vencer, hoje você tem que orar dessa maneira. Pede para o Espírito Santo de Deus te convencer desse pecado. Só ele pode. E convencer não é só mostrar para você que você está pecando, mas realmente é mostrar o efeito do pecado em você. Como que esse pecado está deixando você, a forma que ele está te escravizando, o porquê que ele está te escravizando. O Espírito Santo vai te trazer uma clareza tão grande acerca desse pecado que você vai buscar o arrependimento verdadeiro e genuíno. E esse arrependimento é uma mudança na tua mente, da qual você entendeu porque você praticava isso e o quanto isso te trazia malefício, e você vai conseguir vencer no nome de Jesus esse pecado e destruir esse corpo de pecado que está tentando escravizar você e viver para a liberdade de Cristo. Leia todo Romanos 6 e 7 e que essa palavra venha ser luz na tua vida, que essa palavra venha trazer clareza para os teus pensamentos e trazer liberdade da qual Cristo conquistou para todos nós na cruz.